Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Como que nós podemos cuidar do nosso paciente, como que nós podemos fazer a transferência do nosso paciente sem lesionar a nossa coluna vertebral. Lembrando que todos nós sabemos que muitas vezes as nossas dores estão relacionadas com a nossa postura, com nossas atitudes que são incorretas. E após eu falar um pouquinho da dor da nossa coluna vertebral, eu vou mostrar para você como é que eu faço a transferência de um paciente dependente ou semi-dependente da cama para uma cadeira de roda. E aí você preste atenção para que você possa fazer e que você possa também não ter dor mediante o seu trabalho, mediante a sua ajuda com o seu familiar ou o seu paciente. Quando nós falamos da dor da coluna vertebral, nós temos que pensar nela como um todo. Então, a gente tem que pensar nela cervical, na torácica, na lombar, na sacral. E aí você vai pensar, por que eu tenho dor? Você tem dor porque às vezes tem uma lesão a nível de ligamento, uma lesão a nível de inervação, a musculatura, uma contratura, uma osteoporose, uma relação óssea, um atrito ósseo ou uma artrite, uma artrose, ou também a relação de uma protusão ou de uma herniação. Quando nós chegamos no ponto de uma protusão ou uma herniação, nós estamos falando do disco vertebral. E ali que está o nosso amortecedor. E se o amortecedor ele começa a ser extruso, sair para fora, ele também ali ele começa a pinçar a inervação. Ele começa a gerar um processo inflamatório muito grande. E isso faz uma compressão das raízes nervosas, gerando para nós uma incapacitação de movimento. Se nós estamos incapacitados, acaba que nossa transferência com o nosso paciente vai também se tornar limitada por causa da nossa dor. Então, que nós possamos, após vocês verem a minha posição de como eu faço a transferência com o paciente, que nós possamos adotar. Talvez você já tenha uma relação de como que você faz, mas cuidado. Muitas vezes a gente aprende uma coisa de forma incorreta e se torna repetitivo. Voltando para o disco vertebral, quando você pega um paciente de forma incorreta e carrega ele de forma incorreta, se ele tiver 45 quilos, a pressão exercida no disco vertebral é de mais ou menos 700 quilos. Imagine se você faz isso várias vezes no dia. Então, há sim uma possibilidade de você ter uma hérnia, há uma possibilidade de você sentir muita dor na sua coluna vertebral. Segue agora como que eu faço a minha transferência dos meus pacientes que são dependentes ou semidependentes. Ou tá distraído? Vou fazer a transferência de novo, tá sendo filmado, tá? Então, eu vou fazer sozinha, você não vai fazer força. Isso é para um paciente dependente, tá? Então... Sentar. Não, tudo que eu vou fazer agora, você só espera eu fazer. E se eu te pedir ajuda, aí você me ajuda, tá bom? Sim, senhor. Então, eu coloco a mão aqui. Esse aqui é de um paciente totalmente dependente, onde eu posso não ter gasto nem de força e nem de carga para minha coluna vertebral. Então, eu ponho os braços do paciente aqui para que ele não venha lesionar, flexiono os joelhos passivamente. Se ele puder me ajudar, eu peço ajuda. Dessa posição, se ele estiver muito longe da cama, eu venho debaixo da escápula dele e traciono ele para cá um pouquinho. Não estou tendo gasto de energia. Nessa posição, eu tô com o meu abdômen contraído,
E aqui também eu posso segurar a nível de glúteo do paciente e locomover ele um pouquinho para a beirada da cama. Nessa posição ainda, eu pego o paciente, seguro na escápula dele e venho com ele em bloco, em direção à cama. Deixo os pés dele aqui, corrijo ainda a coluna, para que a coluna dele não venha lesionar. Nessa posição, eu, fisioterapeuta, ou você, terapeuta, ou você, familiar, você tem que abrir a sua base, flexionar o seu tornozelo, flexionar o joelho e flexionar o quadril. Nessa posição ainda você mantém o seu abdômen contraído, os pés do paciente vêm para fora, você coloca os pés do paciente para fora, segura na escápula do paciente, entra por dentro aqui e segura na pelve do paciente. Nessa posição, com o abdômen contraído, você traz ele para cá. Aqui, você posiciona o paciente bem posicionado, não apoia bem os pés dele. Novamente, o seu abdômen tem que estar contraído, o glúteo contraído, estabilizado. Você pode segurar o joelho do paciente, se caso ele não tem mais estabilidade articular. O braço dele deve estar solto e não aqui acima do seu ombro, porque aqui vai gerar uma carga para você, onde essa pressão exercida do paciente no seu pescoço vai gerar uma dor na sua coluna. E para o paciente também, se você faz esse movimento do ombro alto, você pode lesionar a articulação do ombro dele. Então, deixa o ombro dele solto, você entra por baixo, segura na escápula dele, segura na pelve dele, a nível de coluna lombar ou sacro, e aqui, traz ele para perto de você e levanta ele. Não há gasto de energia. Se o paciente não tem mais força, você tem que ter a consciência de que ele e você precisa de uma cadeira de rodas. Por quê? Para a segurança dele e para a sua segurança também. Essas são as mudanças de decúbito de um paciente totalmente dependente e para que você não venha lesionar a sua coluna. A apresentação que eu fiz com o meu paciente é um paciente independente, mas ele colaborou mediante um dia que eu estava com ele numa terapia e eu fiz a transferência com ele para que você veja que ele é um paciente pesado, onde eu não necessitei fazer muito gasto nem de energia e também tive a habilidade de manter tanto o meu abdômen contraído quanto a parte da minha relação da coluna na posição correta. Essas são as minhas orientações para você, cuidador familiar, para você, terapeuta, para você, profissional, né? Que cuida de alguém que tem dor na coluna. Não quer dizer que eu, sendo uma mulher frágil, magra, não venha ter dor. Mas eu posso, mediante anos, trabalhar sem lesionar a minha coluna. Eu estou com o canal no YouTube Humanizando Vidas, Neí Maria Garcia. Inscreva-se, compartilhe a sua dor, compartilhe o seu medo, compartilhe a sua vivência, pois é dentro de nós conseguirmos compartilhar o que nós vivemos, o que nós fazemos, é que nós podemos abordar um determinado assunto e você também pode ajudar outras pessoas. Muito obrigada, eu te espero no próximo vídeo.